Olá, povo querido, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é mais uma edição do DEPACOM Informa. É o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. O Dia dos Pais está chegando e a Secretaria de Missões da CIB preparou uma lição especial para as crianças. Um pai, outro pai, fala de um pai que sonhava e preparava o seu filho para ser um grande líder religioso de uma determinada religião. E assim, o filho passou a estudar a Bíblia com o intuito de obter conhecimentos para poder convencer cristãos de que aquele não era o melhor caminho. Ele não contava com a natureza dinâmica da palavra de Deus que transforma a todos que entram em contato com ela, pois através dos seus estudos ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Um pai decepcionado, revoltado, violento e um filho que acabou sofrendo perseguições e desprezo. Para saber como termina essa história, acesse o site smcib.org/infantil e baixe gratuitamente o material que inclui, além dessa incrível história, ilustrações e atividades para tornar este dia ainda mais especial. Dos dias 22 a 24 de julho, em Indaial, Santa Catarina, os jovens do sul do Brasil participaram do 33º Congresso Intermob, que é o Departamento de Jovens da Sibila, Convenção das Igrejas Batistas Independentes de Língua Alemã. O congresso teve como tema pós-guerra, com ministrações do pastor Eliseu de Lima. A Intermob destacou em suas páginas no Instagram que foram dias maravilhosos em que os jovens aprenderam mais do amor de Cristo, revendo os irmãos e aproveitando ao máximo todos os momentos juntos, compartilhando sobre as grandes coisas que Deus tem feito. Para poder acompanhar mais sobre a Intermob, acesse o perfil da Intermob no Instagram que está aparecendo na tela. A Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado do Rio de Janeiro realizou no dia 23 de julho um evangelismo de rua no Complexo do Chapadão, na capital fluminense. O evangelismo foi uma ação da CIBERJ junto à igreja local, a Igreja Batista Betel, em Anchieta, Rio de Janeiro. O Chapadão é um complexo de comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, marcado pela forte presença do tráfico e considerado uma das regiões mais perigosas da cidade. O evangelismo contou com a participação de mais de 70 irmãos, sendo a maioria jovens e adolescentes, que fizeram um percurso de aproximadamente 10 quilômetros, em 6 horas, alcançando cerca de 50 mil pessoas. O evangelismo foi realizado com o auxílio de um carro de som, placas com mensagens evangelísticas e panfletos. Foram muitas orações, visitas a lares, ministrações de louvores e várias ministrações da Palavra de Deus. O evangelismo no Complexo do Chapadão foi o primeiro evento da agenda que foi criada no dia 7 de maio, na reunião de líderes e pastores da CIBERJ. O próximo evento será um evangelismo com a ação global em Sepetiba, no dia 10 de setembro. Mais detalhes sobre essa e outras iniciativas da CIBERJ, acesse o Instagram que está aparecendo na tela. O pastor Paulo Felipe da Penha, que já se encontra no Paraguai, está conosco e será entrevistado pelo jornalista do DEPACOM, Toniel Costa. Olá, pastor, graça e paz. Olá, Toniel, é com você. Olá, pastor Eric, e olá a todos que nos acompanham aqui no DEPACOM Informa. Vamos agora à entrevista com o pastor Paulo Felipe da Penha, que
foi secretário de missões da CIB e agora está coordenando o trabalho missionário no Paraguai. Pastor Paulo, grato pela sua entrevista no Depacom Informa. Pastor, como o senhor resume esse período de 10 anos na Secretaria de Missões da CIB? Olá, graça e paz também a todos que vão assistir, estão assistindo esse vídeo. E eu posso resumir, nós podemos resumir essa quase uma década, né, à frente da Secretaria de Missões, como um período de muitas transições, né? Um período onde nós buscamos estruturar melhor nossos projetos, principalmente os projetos transculturais, onde nós procuramos definir melhor os enfoques, né, que nós estamos desenvolvendo em cada projeto, em cada país. E houve uma aproximação maior da CIB em relação a esses projetos, aos missionários no campo, porque muitas vezes, né, os missionários apresentavam seus projetos à Secretaria de Missões da CIB, era aprovado, ele ia para o campo, mas basicamente era um projeto mais pessoal do que denominacional, ou podemos dizer assim, que nasceu também no coração da CIB. E nesse período, então, a gente buscou, né, essa aproximação entre o chamado pessoal, a vocação pessoal, o direcionamento de Deus e também aquilo que nós entendemos como denominação, como igrejas enviadores, ser relevante e importante para esse tempo. Então, eu creio que a principal conquista nesse período foi essa aproximação, essa ampliação da visão do que nós queremos como missões transculturais, um enfoque em implantação de igrejas, em desenvolvimento de liderança autóctone, ou seja, liderança local, e também o fortalecimento de igrejas, revitalização de igrejas, né? A parte de plantação que nós já falamos. Eu creio que tivemos avanços preciosos, também tivemos avanços muito importantes no Brasil, quando nós definimos os focos de evangelização, de atuação, podemos dizer assim, que são, né, os ribeirinhos, indígenas, sertão nordestino, imigrantes e igrejas que estão em áreas de violência. Quando definimos esses focos, ficou muito melhor o trabalho e nós hoje temos trabalhos que são referências em suas cidades e nos lugares onde estão servindo, onde estão plantados, né? Um exemplo disso é Macapá, Pacaraima, né? Nossas igrejas também no sertão estão indo muito bem. Então nós podemos dizer sim que esse período foi um período de muitos ajustes, muitos desafios, mas um período, mais que tudo, de uma melhor organização no que diz respeito à gestão dos nossos projetos transculturais e nacionais. E como está sendo a coordenação do trabalho missionário nesse momento de redução das restrições relacionadas à pandemia da Covid-19? É uma pergunta muito boa e difícil de ser respondida, né? Porque a pandemia trouxe muitos desafios, a pandemia deixou muitos reflexos, principalmente na área econômica, na área emocional. Então, né, nesse período a gente tem tentado trabalhar, né, nessa questão de coordenar melhor os recursos, ou fazer uma melhor gestão dos recursos, porque são muitas as demandas e os recursos são poucos. Então a gente tem trabalhado muito alinhado com a direção da CIB, também com a diretoria da CIB, conversando com os missionários, buscando uma melhor otimização de tempo, de recursos, e realmente focando naquilo que a gente crê como sendo prioritário, né, importante, que é consolidar melhor nossas bases. Por isso estamos pensando, já começamos uma campanha e fizemos uma campanha no final do ano passado e temos investido nisso, que é a compra de terreno, por exemplo, em Moçambique, também em Guiné-Bissau, para a plantação, ou podemos dizer assim, não plantação, mas constituir mesmo, né, nossa base ali, nossa igreja, uma base missionária, uma base social, e que possa atender as demandas daquele país, né, ou no local onde nossas igrejas estão, nossos projetos estão inseridos. Então a gente tem tentado mudar esse foco também, né, de comprar um terreno da África principalmente, e temos essas bases para que nossos projetos possam ter uma maior continuidade. Mesmo que o missionário saia, a gente vai ter uma continuidade dos projetos, né? Então a gente tem tentado fazer essa coordenação mais de médio e longo prazo, né? Porque a gente viu que a vida é muito frágil, né? Vem uma pandemia e hoje estamos, amanhã podemos não estar, e muitas vezes os projetos,
vão sofrer com isso. Então nós estamos tentando consolidar melhor nossas bases, nossos projetos, na África principalmente, na Ásia também, na Europa também precisamos avançar muito mais. A Europa hoje é um grande desafio para nós como CIB, é um continente caro para manter missionários, mas entendemos ser extremamente prioritário manter missionários ali, um continente que hoje tem ao redor de 1% de evangélicos que precisam urgentemente de revitalização. Então temos focado nisso, mas basicamente, se eu fosse resumir, estamos tentando melhorar, otimizar os recursos que temos para realizarmos uma obra mais efetiva e abençoadora onde temos os projetos. Numa live com o pastor Gerson Machado, em maio de 2020, o senhor enfatizou que após a pandemia, missões seria feita na fé, na ousadia. Tempos depois, com o atual cenário, quais as principais mudanças que o senhor observa em relação ao trabalho missionário após a pandemia da Covid-19? Pois é, Tonel, na verdade, nesse momento, naquela live, estávamos no meio da pandemia, e quando eu quis dizer que missões seria feito mais na fé, na ousadia, o que estou querendo destacar é que nós precisaríamos, como igreja e como missionários, voltar à base bíblica, de que a igreja é quem envia, quem sustenta, mas que a missão é de Deus. Ele é o que vai realmente ser o provedor, ele que vai ser aquele que vai dar a direção. E quantas vezes a gente fica tão focado, eu só vou, por exemplo, na perspectiva do missionário, eu só vou se eu tiver isso, essa segurança, e isso e aquilo. E a perspectiva da igreja, aquele conceito de que se ele está indo, Deus vai prover, e como que tira o corpo fora. Então, na verdade, o que eu quis salientar ali, quero salientar hoje também, que a responsabilidade é de ambos, de quem vai e de quem envia, mas que a dependência é de Deus. É Deus que vai cuidar, é Deus que vai pavimentar esse caminho de mão dupla, podemos dizer assim, entre igreja e missionário, e que os dois vão entender que estamos fazendo parte da missão de Deus e que isso é importantíssimo, tanto o segurar as cordas como aquele que desce, figurativamente falando, desce no fundo dos poços para resgatar as vidas. E quando eu falo nisso, é nesse sentido de que às vezes nós temos uma tendência de profissionalizar as missões. Eu acredito na capacitação, sim, na formação, mas eu creio principalmente na vocação e no chamado. E se você vai olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que os que foram chamados não eram os mais, vamos dizer assim, os mais capacitados. Então, nesse sentido que eu quero destacar que precisamos voltar a essa simplicidade e fé de crer que Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe quem Ele chama, como Ele envia, como vai ser o sustento, e nós como igreja e missionários temos que ter essa ousadia de crer num Deus que pode todas as coisas, que tem interesse de trazer o mundo para a sua vontade, para a salvação. E o que lhe motivou a aceitar o desafio de coordenar a SM-CIB no Paraguai? Pois é, meu amigo, e vocês que nos escutam, eu creio que já é do conhecimento de todos que nós aceitamos o desafio. E nesse momento mesmo, estou falando aqui já do Paraguai, eu aceitei o desafio de assumir a coordenação dos projetos missionários da nossa denominação aqui no Paraguai, que é a Convenção Batista Betel, que é filha da CIB Brasil, E o que me motivou a aceitar esse desafio, evidentemente que primeiro é um direcionamento de Deus, sentimos paz, tanto eu como a minha esposa, de abrirmos mão nesse período no Brasil e virmos para o Paraguai, Mas o que mais nos motivou a aceitar esse desafio é que o Paraguai é uma nação desconhecida da maioria de nós, Mas o que me chamou a atenção foi que hoje o Paraguai tem em torno de 5% de evangélicos,
E desses 5%, 70% desses 5% é composto basicamente de estrangeiros, de brasileiros, de menonitas canadenses, de alemães, né, de outros lugares também do mundo. E o povo paraguaio mesmo, né, o povo paraguaio alcançado pelo Evangelho, não chega a 2%, né? Então são números baixíssimos. E isso me chamou a atenção, isso tem queimado o meu coração. E chegamos agora no dia 3 de julho aqui no Paraguai, já tivemos alguns compromissos, tivemos um congresso de jovens que foi precioso. Eu fiquei impressionado também com a paixão, com o fogo que Deus está levantando aqui entre os jovens paraguaios, no sentido de entenderem que eles precisam ser bênção perto, que eles precisam ser bênção aqui no Paraguai. E também já tive um encontro com seminaristas, tive a oportunidade de conhecer alguns, de estar reunidos com eles no sábado passado, e muitos deles também com chamado, sentindo-se direcionado por Deus para assumir igrejas. E eu acho que esse é o nosso desafio aqui, né? Levar esses missionários a entenderem que precisam plantar igrejas entre paraguaios das regiões menos evangelizadas do Paraguai. Então, basicamente, isso é o que nos motivou a vir para o Paraguai, que é um dos países menos evangelizados da América Latina. Então, ore por nós nesse novo desafio. Amém? Pastor, o olhar que os brasileiros têm do Paraguai geralmente está voltado à questão do comércio de produtos importados. Mas poucos conhecem a realidade atual do nosso país vizinho. Diante disso, quais os desafios da Missão Batista Independente nesta nação? Excelente pergunta. Eu mesmo, né, antes de ter esse direcionamento de Deus para vir para o Paraguai, também praticamente conhecia muito pouco do Paraguai, a parte dessa fama, né, do comércio, né, Cidade Leste, que o pessoal vinha para Foz, cruzava a fronteira para comprar, então a terra do eletrônico, dos produtos importados, da falsificação. Então é nessa linha, né, realmente. E a gente vai criando os preconceitos, né, em relação a isso. Eu confesso também que não era muito diferente a minha situação também. Mas aí, conhecendo um pouco mais, né, e vendo o que é esse país, saindo um pouco da cidade do leste, indo mais para o centro do país, até a capital, conhecendo outras cidades, aí você vê, a gente vai começar a conhecer um país que é desconhecido, na verdade, né, para a maioria de nós. O Paraguai está no coração da América do Sul, é um país sem saída para o mar, com 8 milhões de habitantes, e um país muito... os paraguaios são muito nacionalistas, patriotas, né? É interessante que, apesar de tudo que aconteceu, da guerra, aquela famosa guerra, né? Que aconteceu do Brasil, Argentina e Uruguai, praticamente dizimaram a população do Paraguai. É impressionante como eles conseguiram conservar a sua cultura, como eles conseguiram manter não só o castelhano ou o espanhol, mas também o guarani, que é uma língua local, uma língua muito difícil, mas que praticamente toda a população, 80%, 90% da população fala. E é um país assim, de uma certa estabilidade econômica, é um país que produz muito na área da agricultura, na área também de exportação de carne, também um dos países que mais exporta carnes. É interessante, é um país novo que a gente está conhecendo aqui. Mas eu acho que o maior desafio que nós estamos aqui como Convenção das Igrejas Batista Betel é a gente sair do nosso gueto, podemos dizer assim, né? Basicamente brasileiros. Até pouco tempo atrás, os cultos aqui eram realizados em português. Aí de uns anos para cá já estão em espanhol, e nosso maior desafio é tirar a igreja desse gueto e levar a igreja para a sociedade, para que seja uma igreja onde o paraguaio possa se sentir parte também. Nós já temos igrejas dentro da nossa convenção que já tem culto em Guarani, né? Então é interessante ver que, pouco a pouco, nossas igrejas estão se abrindo para a realidade desse país, no sentido de alcançar os paraguaios. Então acho que o nosso maior desafio hoje é justamente isso, né? É ir além das nossas 4 paredes e olhar que estamos inseridos num país que não é de brasileiros, é um país de paraguaios. Qual a situação atual do campo de missões da CIB no Paraguai? Então, queridos, a CIB Paraguai hoje,
nós contamos com 28 igrejas, tá? Em várias cidades do Paraguai, né? E dessas 28 igrejas, 13 são campos missionários, tá? Então aí nós temos um grande desafio de trabalhar para que essas igrejas se tornem igrejas autônomas, né? Autossustentáveis, para que a gente possa então também ter recursos e forças para abrir novos campos missionários, principalmente na região chamada aqui de Chaco, que é uma região mais árida, menos habitada, mas onde estão os povos indígenas do Paraguai, os povos menos alcançados do Paraguai estão nessa região, e nós temos essa perspectiva de começar a olhar para esse lado também, tá? Mas a nossa situação hoje no campo, no Paraguai, é essa. Temos essas 28 igrejas, né? Já algumas independentes, outras como congregações, como falei faz pouco. E eu acho que nós estamos num momento muito interessante, né? Agora em 2023, a CIB Paraguai, a Convenção das Igrejas Batistas Betel do Paraguai, vai completar 50 anos. E nós estamos nesse processo então de celebração dos 50 anos, mas também de pensar, de repensar como serão os próximos anos, né? Então esse é um grande desafio para nós hoje, como igrejas paraguaias, e queremos realmente entender o que Deus quer para nós nessa nação. A gente quer fazer parte daquilo que Deus já está fazendo no Paraguai. Então hoje a situação é essa, temos 28 igrejas, temos condições de crescer muito mais, mas ainda faltam obreiros, faltam pastores. Hoje temos um seminário que tem mais ou menos 23, 24 alunos, né? E são pessoas que estão em formação, tem alguns que saíram já do seminário nos últimos anos. Então, um dos trabalhos nosso aqui vai ser realmente trabalhar com esse pessoal, direcionar, prepará-los para que possam ser pastores e missionários que abram novos campos no Paraguai. Nisso estamos agora trabalhando, dedicado. Essa é a situação geral aqui dos campos no Paraguai. Pastor, e qual a expectativa para o trabalho de coordenação da SM no nosso país vizinho? Pois as expectativas sempre são boas, né? Porque nós sempre esperamos o melhor de Deus e em Deus, né? Então a gente veio com o coração queimando realmente para fazer aquilo que Deus vai nos guiar, nos direcionar. E como eu já falei até um pouquinho nas respostas anteriores, né? O nosso maior desafio vai ser levar as nossas igrejas a entender o papel delas nessa nação, de serem igrejas que estão presentes na comunidade, na sociedade, que leva o evangelho de salvação a todos e que impacta nas cidades onde Deus tem nos colocado. Então estamos trabalhando nessa perspectiva, nessa expectativa. Como falei, nós vamos celebrar 50 anos e já estamos sonhando aqui o que vamos fazer nos próximos anos. E a nossa ideia é consolidar os nossos trabalhos, ampliar o número de igrejas. Eu penso que nos próximos 5, 10 anos plantamos no mínimo 10 novas igrejas, eminentemente paraguaias, né, de preferência com liderança paraguaia, mas também levar a nossa convenção, as igrejas do Paraguai, a olharem para fora do Paraguai. Ampliar também nossa visão missionária, né? E aquilo que eu sempre falo no Brasil, ficou até uma frase famosa, já que eu sempre digo, né? O conceito de sermos bênção perto e longe. E levar então as igrejas aqui do Paraguai a entenderem que a missão é local, né? Ela é global e local, ela é local e global. Então nós temos que entender que estamos inseridos num todo, né? Na missão de Deus. Então essa é a perspectiva, essa é a expectativa. Fomos convidados para vir, para trabalhar nessas questões de ampliar um pouco mais a visão missionária da denominação aqui e também na expansão de novas igrejas nesse país. Então contamos com a oração de vocês e a minha gratidão, né, por esse espaço que é aberto aqui pelo DEPACON, para a gente poder compartilhar esse momento, e também a minha oração pelo pastor Bértio, que assume agora a partir de 1º de agosto,
E nós, mesmo estando aqui no Paraguai, não estamos longe, vamos estar aí acompanhando nossa querida CIB, Secretaria de Missões, e nossa intenção é estarmos sempre juntos, apoiando e sendo apoiados. Então contamos com as orações de vocês, contem com as nossas orações também, e brevemente, se Deus permitir, estaremos trazendo excelentes notícias do que Deus tem feito aqui no Paraguai. Então receba um grande abraço nosso, da Convenção das Igrejas Batistas Betel do Paraguai, e que o Senhor os abençoe tremendamente aí no Brasil. Até mais, queridos. Muito obrigado por esse tempo. Agradecemos ao pastor Paulo Felipe da Penha pela entrevista. Tony Costa para o DEPACON Informa. É com você, pastor Eric. Amém, pastor. Nós que agradecemos pela entrevista. Que Deus continue abençoando sua vida, a irmã Sueli, toda a família. Um grande abraço. Tony, fica com Deus. Um forte abraço. E assim chegamos no final desta edição do DEPACON Informa. É o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. Fica com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.